Gente, opa, onde é que eu tô? Gente querida, alegria do encontro, atrapalhada do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o segundo dia do terceiro congresso, Artes Manuais na Academia. E para a gente trazer um relato de experiência. Relato de experiência faz parte dos vários gêneros acadêmicos que transitam por congressos. E hoje a gente vai fazer um relato de experiência com o grupo de estudos do ativismo delicado, Artes Manuais e Gênero. E eu estou aqui, ó, com as integrantes do grupo. Mas antes de falar com elas, eu vou fazer uma pequena introdução. Por isso, elas estão aqui, mas não estão aparecendo. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que 2021 foi um ano muito, muito, muito amplo de atividades no ativismo delicado. Então, a gente teve esse grupo de estudos agora, Artes Manuais e Gênero. A gente teve um grupo de pesquisadoras, mestras e doutoras na Tenda Filosófica, Conversas por uma Estética da Vida Viva. A gente teve, ainda tem, esse aí segue, A Vida Beguine, Afiação como Modo de Existir Artífice, que é um curso que investiga, digamos assim, a gênese desse feminismo que a gente pratica, que é o feminismo da casa. O valor do feito à mão, a questão do preço na artesania, que também foi um grupo de estudos. E Artes Manuais e Gênero, Tenda Filosófica, Valor do Feito à Mão, tem playlist aqui no canal para você maratonar. E A Vida Beguine está disponível lá no Hotmart. Tudo isso você encontra onde? No nosso site. Artes Manuais e Gênero, então, foi um grupo de estudos com essas pesquisadoras que eu vou apresentar para vocês, que, olha, eu já falo aqui, quem está no Instagram está perdendo, hein? Vem aqui para o YouTube, porque quando elas entrarem no ar, eu vou desligar aqui o Instagram, tá bom? Então, essas pesquisadoras, a gente produziu tanto pensamento, tanto conhecimento, de uma maneira, digamos assim, tão em honra à diferença, que contaminou várias das nossas pesquisadoras das nossas pós-graduações, inclusive que aparecem com trabalhos aqui nesse congresso. E a partir daquele conceito de terra que a gente vai falar um pouco aqui também. Então, tudo isso que a gente faz é para a gente honrar uma coisa. A matéria pesa. É preciso corpo para lidar com o material. E é esse corpo e essa terra que a gente trabalha incessantemente para produzir conhecimento em honra a isso. Então, foram 6 encontros. Na playlist da Artes Manuais e Gênero, vocês vão encontrar 7 vídeos, porque uma das generosas pesquisadoras fez um vídeo extra de uma das pesquisas dela sobre o assunto. Então, a gente teve terra, necessidade, materialidade, casa, corpo, tempo. A ideia inicial são esses campos de estudos. Desde 2018, eu todo ano inauguro campos de estudos, coisas que eu raspei no meu doutoramento, coisas que me atravessaram e que eu gostaria de estudar. E esses campos de estudos, eu vou pensando neles durante todo o ano e eles vão alimentando minhas aulas nas nossas pós-graduações e também nos cursos livres. E eu tenho uma história que hoje já está muito mais, digamos assim, cartografada, que é a história junto às questões de gênero, como elas são tradicionalmente faladas. Por quê? Porque como meu campo de pesquisa é a casa e as filosofias da diferença, são dois conceitos que
que trabalham com singularidades e não com a questão de gênero. Por isso, muitas vezes, eu não era específica nos meus estudos com a questão de gênero. Eu estava lá, eu estava mergulhada nessa questão, mas não dava visibilidade nem dizibilidade devido ao fato de trabalhar com as singularidades. Com o advento do muro, do fascismo, todos os nossos trabalhos precisaram recuar para uma forma mais concreta. Por isso, os enfrentamentos precisaram ter mais identidade. Enfrentamento da casa, mas na questão de gênero bem limitada, e não nas singularidades. Então, são coisas que atravessam. Quem for maratonar a playlist vai poder entender isso com maior profundidade. E a outra coisa, né, gente, que eu sempre fui a mocinha do pano de prato na academia. Por quê? Porque a academia, até hoje, ontem, quem não viu as apresentações, vai escutar, aconselho que façam. Hoje tem apresentação de trabalhos de pesquisas que estão acontecendo na academia hoje. Quase todas as nossas pesquisadores trazem essa narrativa, que as artes manuais da casa sofrem um desvalor no meio acadêmico. Está mudando, viu, gente? Do tempo que eu fiz o meu doutoramento para agora, a gente já avançou demais. Por quê? Porque também a gente já contaminou muitas pesquisadoras com essa temática. E vai se fortalecendo. O Congresso é um lugar de fortalecimento para isso. E aí, o Artes Manuais e Gênero foi um exercício meu de enfrentamento desses conceitos e de amadurecimento do discurso, das ações, para o enfrentamento do conservadorismo, do fundamentalismo, de todos esses ismos terríveis que querem dominar, né, a nossa vida, mas não vão, não. Muito bem. Uma necessidade, claro, a atualização do plano de curso da pós-graduação Artes Manuais para Educação, que é aquela nossa pós-graduação que ela tem um enfrentamento do contemporâneo assim, na lata. E desse grupo de estudos saiu quem? Uma das coordenadoras do colegiado da pós-graduação, que daqui a pouquinho vocês vão conhecer. E e todo o plano de curso que a gente, a partir desse estudo, trouxe referências ampliadas, referências da contemporaneidade, trouxemos as autoras e os autores que estão lidando com essas questões hoje para o nosso plano de curso. Por isso, olha só, se você ainda não fez sua inscrição no processo seletivo, bora lá fazer, porque está lindo esse curso. Uma vontade, claro, fazer do conhecimento o mais potente dos afetos e fazer ver as potências da casa junto aos movimentos feministas. Aí, tudo que você quiser saber, olha, o ativismo delicado é um acervo, é uma biblioteca, de ações, de reflexões, que você pode consultar, está disponível, entra lá, mergulha, vê as temáticas, vê as referências, tem livro, tem citação de vários assuntos que o ativismo tem estudado nesses 3 anos de existência dessa ação coletiva. Muito bem. E aí, quando você entra ali no site do Ativismo Delicado, logo você vê, então, o nosso acervo. Tem todos os encontros que estão aqui para você maratonar. Tem a biblioteca, que é cheinha de coisa, muito potente, muito atual. E eu queria agora, ainda um pouquinho mais de livros que a gente tem lá, e eu queria trazer agora as minhas companhias, mas para isso acho que eu vou ler com elas aqui na tela. Vou trazer aqui no cantinho, vou deixar assim, porque senão eu não enxergo, tá, gente? Bordadeira é a Célia Letícia Gouveia Collet.
bordadeira, mãe do Jerônimo, filha da Heloísa e neta da Célia e da Letícia. Contadora de histórias, professora de antropologia da educação na Universidade Federal Fluminense, doutora em antropologia social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em terapia através do movimento, por quem? Pela Faculdade Angel Viana, sempre pertinho da gente, Angel Viana, coordenadora do projeto de pesquisa Antropologia e Educação Entrecorporal, do projeto de extensão Experimentações em Antropologia, Arte, Entrecorporalidade e Educação, e do projeto Na Borda. E está aqui conosco ela, Gabriela Drosina Frones Baliosian. Gabriela é educadora feminista, guardiã dos saberes da casa, especialista em artes manuais para a educação. Componente do colegiado de coordenação pedagógica da pós-graduação Artes Manuais para a Educação. Tem se dedicado a pesquisar narrativas múltiplas de formas de vida livres de opressão para com todos os seres do planeta. Nos dias em que o capitalismo ganha, borda, tricota, pinta e cozinha. É das nossas, coordenadora da nossa pós. E nós temos aqui também a queridíssima Isabela Maria Albuquerque dos Santos Carneiro. Eita! Costureira, bordadeira e licenciada em Ciências Sociais e Arte Educadora. Trabalha com crianças e é monitora do curso de formação clínica em terapia psicoexpressiva da Casa da Esquina, lá no Grajaú, Rio de Janeiro. Professora convidada na disciplina Antropologia através do bordado, na Universidade Federal Fluminense. A partir da monografia O Avesso do Bordado, da Arte Doméstica à Universidade Pública, pesquisa gênero e bordado com um olhar voltado para a política e saberes do corpo. Muito bem, então eu coloco elas aqui na tela e antes da gente passar para o nosso relato de experiência, eu me despeço, então, dos dois Instagram. Gente, vão falando aí que eu estou com 2 celulares doidinho aqui. Muito bem, vão dando boa tarde enquanto eu dou tchau aqui dos Instagrams. Boa tarde. Opa. Boa tarde. Boa tarde. De volta mais uma vez. Pronto, desliguei. Muito bem. Queridas, então eu pensei assim, da gente organizar da seguinte maneira. Aí eu trouxe um relato de experiência. Eu fiz uns prints de tela quando a gente for mostrar. Mas eu acho que a gente pode começar falando, né, dessa ideia que a gente teve e aí mostrar, porque revelar os processos é o que a gente faz numa cartografia, né? E cartografia é uma das metodologias, talvez a mais recorrente nas nossas pesquisas das pós-graduações do Ateliê de Educação. Então, queria abrir a palavra aqui para vocês começarem a falar. Enquanto isso, eu coloco os títulos lá no Instagram, tá bom? E aí? Fazemos igual sempre, com a mesma ordem que já estamos acostumadas? Acho que é inverso também, Gabriela. Começa aí. Posso começar? Bem, nossa, tem tanta coisa para contar, né? Eu sentei para escrever sobre, assim, e de repente vai surgindo tanta coisa, a gente vai se lembrando de tudo isso que a gente passou. E não sei, assim, tiveram algumas coisas que se destacaram para mim, e acho que a Nina até já apontou algumas delas. Mas, bom, queria falar um pouco do meu processo individual, mas também do que veio do grupo, assim, né? Eu acho que foi muito impressionante
para mim foi uma experiência muito diferente de qualquer outra que eu já tivesse vivido, assim, né, dessa questão dessa pesquisa no grupo, um grupo de estudos, eu sentia assim mais democrático, sabe? Eu já participei de grupos de estudos em que a gente focava num livro, ou tinha alguém guiando esse grupo, e no nosso caso, acho que assim, partiu do convite da Nina, mas já naquele primeiro encontro nosso, né, definindo quais seriam os temas, eu senti sempre uma democracia, assim, e todo mundo muito aberto, né, ao que chegava. E foi engraçado lembrar, né, do nosso primeiro encontro, como a gente chegou nesses temas, né? Porque parece que foi uma coisa até intuitiva, assim, a gente não sabia do que a gente ia falar exatamente, mas era uma pesquisa que a gente estava ali, todo mundo já esbarrando em algum sentido. E eu tentando lembrar, assim, gente, como que a gente chegou nesses temas? E parece que foi uma coisa de uma intuição mesmo, assim, né? E aí, quando o negócio foi tomando uma forma, foi criando, né, um volume, a gente foi vendo, assim, a gente chegava no encontro, já lembrava das coisas que tinham sido no encontro passado, já tinha um link para o próximo encontro, e a coisa fez um sentido, que no final, assim, parece que até fechou um círculo entre os encontros, né? Isso, para mim, foi muito encantador, assim, e lembrar dessa experiência tem sido muito incrível. Legal. Ninguém? É que eu vá, Célia, você vai falar. Vai. Ah, tá bom. Porque na ordem eu continuo no meio, né? Na ordem mudando assim. Então, gente, desculpa que eu tô um pouco sem voz, mas assim, tô aqui, né? Eu fiquei pensando muito o que eu ia falar aqui, né? O que eu ia contar. E eu não sabia nem assim como, vou organizar uma fala para dizer isso, isso e isso. Porque assim, eu acho que as coisas elas acabam sendo tão intuitivas e tão vão fluindo de uma forma que às vezes não tem como a gente controlar exatamente o que eu vou sentir vontade de falar, o que vai ser. Então eu acabei só fazendo um guiazinho, mas eu acho que vai vir mais do coração do que qualquer coisa, né? E assim, falando até um pouco dessa experiência pessoal primeiro, para mim foi assim uma coisa incrível, foi assim, não sei nem dizer o que eu senti quando eu recebi esse convite, porque eu não estou na pós-graduação e, enfim, quando a Célia veio falar comigo, que a Nina também falou com ela e tudo mais, eu achei assim, nossa, que oportunidade maravilhosa, né? Estar no meio de mulheres pesquisadoras, podendo falar sobre isso e estar nesse lugar também democrático, porque por mais que eu não esteja na pós e tudo mais, eu não sentia assim como se isso fosse um problema. E é muito bom você poder ouvir e ser ouvida e ter pessoas que acrescentam tanto. E assim, né, acrescentam muito, 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 porque é isso, as mulheres inteligentíssimas nesse espaço de troca. E sobre essa questão dos temas que a Gabriela falou, foi uma coisa assim de outro mundo mesmo. Quando a gente para pensar que a gente parou, decidiu e cada tema perpassava o outro e parecia que assim, às vezes a gente nem lembrava qual era o tema do próximo e a gente já estava falando sobre ele naquele encontro, porque uma coisa ia ligando a outra. Então, ao longo desse processo foi muito natural e foi muito fácil nisso, apesar também das dificuldades de o que eu vou falar agora, o que eu tenho para acrescentar. E também tem isso, né? No final a gente sempre acrescentava muito. Aqueles dias que a gente achava que menos ia falar, mais rendia. Então, assim, foi uma experiência muito incrível nesse sentido, assim. Foi muito, muito bom poder estar com vocês e ter, assim, ter essa rotina, né? Quando acabou, foi até uma coisa tipo, e agora, gente? O que vai ser do meu domingo no mês sem esse encontro, sem esse lugar? Porque já tinha um lugar tão especial e tão marcado, assim, na minha agenda, na minha pesquisa, no meu movimento, assim, de estudo. E que, assim, foi muito maravilhoso nesse sentido. Vou falar então, né, para a Nina depois, né, Nina, que aí você fecha, enfim. Eu fiquei matutando aqui nessa metodologia proposta e construída por nós, mas já numa linha já traçada pela Nina anteriormente, né?
eu pesquiso a Nina, né? Acho que a Nina é uma boa pessoa a gente pesquisar, porque ela traz uma riqueza, uma experiência que quem não é bobo fica ligado, porque tem muita sabedoria nesse plano, né? Então, assim, a Nina fez essa proposta e, a princípio, eu me inscrevi no grupo, aí, de repente, eu me inscrevi, a Nina já falou, não, o grupo vai ser... Vamos fazer, então... Ih, gente, tem um carro, um barulho de carro saindo por lá. Vamos fazer, então, um grupo. Então, essa abertura que a Nina deu desde o início, né? Da coisa ser da forma com que ela vai sendo, né? No processo, é uma coisa que eu fico muito de olho, assim, eu me abro muito para aprender nesses processos que a Nina disponibiliza, porque não é em qualquer lugar que a gente acha, né? Isso, assim, a gente acha isso muito da boca para fora. Assim, pelo menos eu, na universidade, eu acho isso muito se fala, né? Filosofia da diferença, como é que a gente faz, cartografia e tudo, mas aqui eu vivencio um espaço de processo mesmo de cartografia, né, que também não é nada dado, a gente vai construindo. O que é uma cartografia? Uma coisa que a gente está aprendendo a construir. Então, aqui a gente a gente vivenciou vivenciou e produziu, né, porque vivenciar ao mesmo tempo que produzir um projeto cartográfico. Então, isso é muito importante, assim, essa abertura, esse lugar, né? Acho que a Nina ela tem um espaço, e a gente ocupar esse espaço, a gente vai retroalimentando esse espaço, né? E se alimentando também. E aí eu fiquei matutando uma coisa que eu vou tentar colocar em palavras agora, porque estava meio dentro da minha cabeça, mas nem nas ideias desenvolveu. Mas é isso também, que muito dos nossos processos que a gente conversava, às vezes, a gente ficava, às vezes, um mês inteiro e não sabia nada do que ia falar, e um dia antes vinha toda a ideia. Que me traduz na ideia de confiança, né? A gente confiar no que vocês chamaram, sei lá, de intuição, né? Essa palavra intuição é uma boa palavra, esses processos, a gente confiar nisso, porque a gente só é acostumado a confiar no que já está planejado, né? E aí me veio uma matutação que eu acho que é importante de ligar, que é ligar as artes manuais, o gênero, com o nosso processo, né? O quanto de mulherada tem de mulherar, sei lá, tem nesse nosso processo, né? Que é o confiar na intuição, né? Não é confiar no produto pronto, confiar no processo. Então, a minha matutação que eu queria... Fico até meio arrepiada aqui já. Dividir com vocês e agradecer ao mesmo tempo da gente ter podido falar de gênero, falar das mulheres, sendo mulheres confiando nesse mulherar, nessa né, que a gente está chamando de intuição, que a gente está chamando de coisa estranha, que as coisas fecharam, né? Como é que a gente lida com a diferença também, porque tem muitas diferenças aqui, cada uma vem de um lugar e traz a sua diferença, como é que a gente lida com isso, muito a partir de quem já pratica, cada uma de nós quatro aqui, já trouxe também uma bagagem de uma prática de relação, de pensar e de praticar relações de gênero de uma forma diferente, e também das artes manuais. E como é que essas três coisas, elas se fecham, elas se complementam, elas se fortalecem dentro desse processo, né? Então, acho que eu consegui falar um pouco do que estava matutando aqui. Mas dentro desse confiar. Então, isso foi o mais forte, assim, e é muito forte. Mexer nesse processo, mexer como que é esse processo, como que a gente está conseguindo um fazer acadêmico e manual e de pensamento que realmente tem um toque da experiência das que se constituíram como mulheres nesse aspecto do fortalecimento, né? Como é que a gente faz essa virada também desse símbolo do pano de prato, né? Como é que a gente faz um pano de prato? Assim, já fiquei viajando até que a gente fazer manifestações agora com panos de prato, né? Colocando o pano de prato como uma bandeira
uma bandeira política, sem deixar de ser o pano de prato, né? Sem largar dele, né? Amarrando um pano de prato no outro, enfim, está vindo muitas imagens aqui. Então, isso assim, é isso, é um comentário junto com um agradecimento muito grande. Muito bem, quero agradecer. Então, assim, a gente escutou os efeitos, mas eu vou dar um passinho atrás para descrever um pouco os acontecimentos. Então, eu lancei o grupo de estudos, como eu sempre faço, à la Foucault. Eu tenho uma coisa que eu queria aprender, eu faço um grupo de estudos, porque, como eu já disse aqui ontem, numa conferência de abertura, sozinha não vou em lugar nenhum. E aí eu vi que a Célia tinha se inscrito para o grupo de estudos como participante. Eu falei, não, a Célia como participante, vamos colocar esse povo para dentro. E aí a gente formou esse quarteto aqui, e acontecia assim, a gente teve um primeiro encontro para se conhecer. No encontro para se conhecer, a gente foi tentando fazer uma pauta que era assim, uma pauta aberta, que passasse pelos temas. E aí foi aquela coisa de traçar terra, que era onde a gente está, né? A necessidade, que é uma das questões que atritam as artes manuais com o IFEM e que a diferem da questão das artes visuais, é um campo de tensionamento. Aí a materialidade, que tudo que a gente faz tem essa materialidade, essa matéria que pesa junto. Aí a casa, que é o nosso locus de pesquisa nas nossas pós-graduações, nessa casa o corpo, e aí, é interessante, surgiu o tempo. Isso tudo antes. A gente fez um roteirinho só com essas palavras. Aí a gente tinha um grupo do WhatsApp, né? Onde a gente colocava assim, a data do encontro e qual seria o tema, mais nada. E aquilo ficava. Eu, por exemplo, ficava o mês inteiro com a questão da terra. Tudo que eu via, tudo que passava por mim, essa terra ia me contaminando. Tudo que eu lia, parece que... Sabe como você compra o Fusca vermelho? E aí só vê Fusca vermelho no mundo todo? Mais ou menos isso. Então, esse era o procedimento. E a gente não conversava. Aí, era o negócio, acontecia nos encontros de domingo, a gente abria a câmera e falava. E era inacreditável o que acontecia, porque cada uma ia por um caminho, vocês vão ver na maratona, que eu espero que façam, ia por um caminho totalmente diferente, e no final desses encontros, a gente fazia um bate-papo. Né? Então, a Célia começava, depois vinha a Isabela, não é? Depois a Gabriela, depois eu, e a gente fazia esse... Mas ninguém sabia de antemão o que cada uma ia falar. Por isso, os encontros desse grupo de estudos eram um acontecimento. Um acontecimento, não era alguma coisa que você encenou e apresentou, não. Era uma ação, né? Uma experiência ao vivo. Então, isso foi muito interessante. E aí, chegou no Congresso, e aí, logo no primeiro conceito, que foi o de terra, que surgiu essa terra com maiúscula e essa terra com minúscula, isso começou a se espalhar por todas as nossas pós-graduações, pelas minhas ações aqui no canal, por tudo. Começou a contaminar tudo. E aí, começou a frutificar. E a gente começou a ver a potência desse pensamento que a gente estava construindo nesse grupo. Por isso, quando chegou o Congresso, o que aconteceu? Eu falei, a gente tem que fazer um artigo. Vamos fazer um artigo para apresentar no Congresso. Nada mais potente do que isso. Fizemos agenda, marcamos, tal dia vamos encontrar, aquela luta, né? Segundo semestre, como é que você encontra, acha agenda comum e tal. E aí, a gente começou a lidar com uma coisa que eu achei maravilhosa, que é o cansaço extremo. Sabe? Falta de vontade de escrever, dificuldade de fazer, de concretizar.
E aí chegou na véspera, a Gabriela falou assim, eu não vou conseguir estar na nossa reunião. Foi a deixa, porque eu já tinha mais ou menos falado assim, gente, eu nem cheguei no artigo ainda. Eu ainda estava escrevendo 2 outras coisas, terminando o livro que a gente lançou ontem. Então, a gente optou por uma metodologia que foi assim. A partir de agora, a gente vai mostrar como, a partir de uma experiência, a gente se estruturou para escrever esse artigo. O artigo não está pronto, né? Ele vai ficar pronto para os anais do Congresso que vão ser lançados lá em 2023. Então, para os anais, ele vai estar pronto. Mas a gente já fez um exercício. E eu acho que é esse exercício que a gente pode mostrar e ir comentando agora, cada uma, como que fez, como é que foi, né? Pode ser assim que vocês acham? Pode? Então, eu vou mostrar aqui. Eu fiz uns prints de tela para mostrar o processo. Então, a primeira coisa que quando eu sugeri o artigo, eu fiz, foi pegar lá na nossa playlist, e na playlist, cada um dos vídeos que a gente colocou, nós fizemos uma transcrição. Eu copiei e colei. Aliás, se alguém aqui tiver uma ideia de como fazer isso de forma mais eficiente, me conta. Então, eu copiei e colei a transcrição, tá vendo? Todo vídeo que você publica tem esse abrir transcrição. E aí eu copiei essa transcrição em arquivos. E coloquei esses arquivos lá no Drive. E aí cada uma foi lá, não sei, aí vou deixar essa voz para vocês. A gente colocou isso, os nossos encontros tinham mais de 1 hora, né? Então era uma transcrição enorme. E a minha ideia era, a partir da transcrição, eu escutava. Eu faço isso com quase todos os... Vou colocar aqui. Eu faço isso com quase todos os vídeos que eu estudo. Eu pego a transcrição, vou escutando o vídeo e a transcrição me ajuda a digitar. Ela traduz umas palavras terríveis, mas economiza tempo do que você parar, digitar inteirinho, né? Quem é pesquisador sabe que isso é um trabalho que a gente faz muito, né? Muito bem, então eu já falei a minha parte aqui, vou deixar para vocês, e eu esqueci de ler os comentários. Será que eu leio agora? Eu já dei uma espiada, não tem muita coisa, Nina, se quiser ler. Então eu vou para honrar, né, quem está aqui. Então, Poéticas Manuais. Primeiro agradecer a Débora Versa por se tornar membro do canal. Muito obrigada, Débora. Poéticas Manuais. Patrícia Félix, membros do canal também estão aqui. A Lígia, minha própria mãe. A Ana Luísa Carneiro, deve ser Carneiro aí. A Clarice Ferrari, a Paula Vinge. A Ana Cláudia Magano está falando, começando mais um dia de congresso com um relato lindo e potente. A Guida Gomes, boa tarde, valiosa e necessária abordagem. Muito obrigada mesmo. A nossa pesquisadora Paula Flores, que hoje à noite vai estar conosco aqui com outras pesquisadoras. A Aparecida Ribeiro, a Liduína Rodrigues, o Fred Contígio, a Olivia Lima, a Silviane, do Ateliê Têxtil Teresópolis, a Maria Aparecida Moraes, Gabriela, bom te ver junto com a Nina, diz ela, a Carla Isadora, o Alexandre Reberte, nosso querido, que vai estar conosco amanhã, a Isabel Carvalho, a Bia Manhãs e a Renata Matteoni, que também são membros do canal, e eu agradeço. E ela diz assim, esse grupo de estudos foi maravilhoso. A Renata nos acompanhou durante todo o processo. A Ana Cláudia diz, uai, pano de prato como bandeira? Diz ela para a Célia. Acho linda essa ideia e super topo. Alexandre Reberte, na experiência, ocupar espaços, diz ele. A Miriane Silva,
de Hidrolândia, Goiás, está aqui conosco, a Kátia Dutra, a Marli Buriti, o Fred fala, terra com T maiúsculo e minúsculo, para sempre com 2 T's, diz ele. Ele gostou desse... Oi, o Fred é a Rafa, Nina. Fred, você é a Rafa. A Arnete, dando boa tarde. A Nicole Ramos, tenho a dúvida. O conteúdo das discussões nessa playlist, certo? Obrigada. A gente tem na playlist, que no site, toda a playlist desse grupo de estudos, está tudo lá para maratonar, um trabalho muito importante. A Juliane Bolini, o Fred é Rafa, diz o Fred, ou diz a Rafa, a Cleusa Bueno Borgel, dando boa tarde, a Fernanda Regina, que linda essa oportunidade de ouvi-las, a Sheila Grossi, boa tarde, vocês são geniais, parabéns a todas, e a Parisina fala assim, Parísina, talvez, eu acho que é um acento. Pano de prato enrolado no cabo de vassoura, vira estandarte bandeira. Lançamos aí mais uma campanha, né, gente? Muito bem, então eu vou passar um pouco para vocês a palavra aqui, enquanto eu descanso e tomo água de coco, para vocês contarem um pouco do processo, da feitura, do começo, de fazer o artigo, porque eu acho que isso é importante para as nossas pesquisadoras também. Por onde que a gente começou a relatar, a fazer um artigo de relato de experiência? Bem, eu acho que a escrita do artigo ela é sempre, pelo menos para mim, um desafio enorme. E é engraçado, assim, porque pensando no processo aqui do grupo de estudos, eu, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo o grupo de estudos, eu estava na escrita do meu artigo de TCC, da pós-graduação Artes Manuais para Educação. E foi o estar aqui com vocês, as trocas que a gente teve, que me ajudou muitíssimo na escrita do meu artigo, porque eu percebi, assim, esse grupo de estudos foi completamente transformador para mim. E eu senti a diferença de uma pesquisa que me pareceu mais livre, assim, né? A gente tinha um tema amplo, e ia atrás e pegava os livros, e pegava artigo, pegava vídeo, onde quer que eu já tivesse ouvido aquela palavra, ia atrás e vinha quase uma avalanche de coisas, né? E aí depois, né, como a Nina bem falou, a Célia também, assim, era naquela última semana, as coisas se ordenavam, a gente encontrava ali um fio de pensamento para trazer. Então, acho que foi um processo muito distinto, assim, né? A escrita desse artigo vir depois de toda essa produção. E aí, acho que a primeira coisa que eu fiz foi rever os vídeos, não só as minhas falas, mas as falas de todas vocês, e registrando também, as transcrições foram uma descoberta ótima, eu também não conhecia essa ferramenta, que super ajudou. E eu acho que um desafio muito grande para mim, do tanto que eu escrevi até agora, foi um exercício de autoobservação de não ir além. Porque a todo tempo a gente ia relembrando, aí eu comentei sobre esse assunto, mas eu não cheguei nele, e a vontade de ir lá. Mas não é agora a hora, né? A hora agora é escrever esse artigo sobre essa experiência, sobre o que já foi, sobre o que já está feito, né? Então, para mim, foi um exercício assim de segurar a vontade de ir mais para frente, né? E acho que esse processo da escrita entre as 4, assim, foi muito interessante também, que a princípio a Nina propôs, vamos escrever todo mundo junto, a gente abre lá o Google Docs, a gente vai escrevendo, se complementando, se misturando. E aí a gente tentou nisso no primeiro momento e ficou claro que, assim, não dava para misturar, ficava muito distinto o estilo da escrita, a forma de se expressar, a forma de contar, e aí a gente decidiu separar, assim, por falas, como foi o processo da pesquisa mesmo, dos vídeos, né? Então, eu acho que é isso que a Célia trouxe também, né? Dessa abertura que a gente realmente vivencia, né? Essas diferenças. A gente ocupa esse espaço
realmente genuíno, assim, né? De fazer a partir de nós, e não a partir de um ideal, né? A partir do possível, e não a partir de uma ideia, já um objetivo perfeito. Não, é o caminho, o caminhar, né? Ai, então, Gabriela, sua fala me fez pensar mais ainda sobre o que eu estava pensando, né? Que assim, que quando a Nina foi falando sobre isso dessa vivência do artigo, que no caso é uma meia vivência, que a gente não terminou, a gente está vivendo ainda o artigo, né? Essa realidade. Eu fiquei pensando muito sobre a palavra respeito mesmo, porque eu acho que no final a gente trabalhou muito com essa ideia de se respeitar, primeiro estando num grupo, cada uma vindo desse canto. E quando a gente se propôs a escrever uma coisa juntas, né, a gente também se respeitou de entender que não dava para misturar muito, porque primeiro que cada uma vai falando uma coisa do lugar e vai se expressar escrevendo de outra forma ainda. Então, como é que faz, né, para poder dialogar tudo desse jeito? E assim, eu acho que também tem esse respeito do nosso tempo, né? Quando a gente combinou que a gente não ia fazer o artigo agora, foi assim, foi libertador para mim. Eu falei isso no grupo na hora. Eu falei, gente, assim, não faria nem sentido a gente se colocar num lugar de ficar se massacrando para escrever um artigo num tempo irreal, se encaixando e se estressando e sofrendo com isso, assim. Então, isso foi uma coisa muito boa, e isso eu acho que diz muito sobre todo o nosso processo enquanto grupo, sabe? Que é essa coisa do respeito, desse acolhimento mesmo. Inclusive, até quando a gente ia falar e tudo nos encontros mesmo, na hora de falar, e que, e o que eu vou falar, o que vai ser, como é que vai ser, também tinha isso, esse respeito e esse acolhimento e essa confiança entre todas nós de que não ia ser uma experiência acadêmica sofrida, porque isso é uma coisa que acaba acontecendo muito. Então, eu acho que, além de tudo, todos esses nossos processos têm muito disso, de poder não ter uma experiência acadêmica sofrida, ter uma experiência justa e respeitosa em relação à nossa pesquisa, em relação aos nossos ideais, em relação a tudo. E sobre isso do artigo que a Gabriela falou também, isso foi uma coisa que eu tô, assim, é difícil, porque a gente já falou tanto, a gente já viveu tanta coisa, a gente já ouviu tantas outras coisas, que como é que você relata uma experiência depois de passar por tantos outros afetos, né? Porque eu fico assim, mas eu não quero mais falar isso, tipo, se eu mudei de ideia, né? Mas às vezes não adianta também, né? Eu acho que pode até incluir a mudança de ideia, mas é um relato de uma experiência, então já foi. E a gente vai lendo parte da outra e vai revendo e vai repensando. Eu peguei meus cadernos de anotação também. E aí eu fiquei, nossa, eu lembro que várias vezes acontecia de eu pegar duas ideias em cima de uma palavra, e aí eu escolhi desenvolver uma, porque não dava tempo de desenvolver duas. E eu falar, não, mas agora eu acho que eu quero falar dessa. Sendo que não é o momento de falar dessa agora, né? A gente pode falar no futuro, mas tem essa grande dificuldade de você relatar uma experiência quando você passa por tanta coisa assim. E quem sabe até na nossa conclusão a gente não pode relatar essas mudanças, né? Se repensar. Mas assim, foi isso. Essa é a minha experiência com o artigo. Eu quero falar da importância da oralidade, né? Que eu estou lembrando, a primeira oficina que eu fiz com a Nina sobre fiação, não lembro como que chamava, era, enfim, terapia, enfim, não sei como era o nome do grupo. Mas era a gente, né, tinha uma conversa ali e aprendia a afiar. A gente leu os textos, né, no WhatsApp, gravando os textos, né, e depois a gente ouvia, isso eu ainda uso com as minhas alunas agora, nesse período online que a gente está, enfim, né, à distância, e está sendo muito interessante com os alunos. Eu roubei isso da Nina. Porque o que eu estou querendo juntar? Né? Eu estou querendo juntar a oralidade com as mulheres, e da onde que eu venho, né, que é da pesquisa com os povos indígenas, com os povos originários, qual a relação que tem entre o capitalismo, o patriarcado e a escrita. Não a escrita como uma coisa ruim, né? Mas o Deleuze tem uma frase, eu não sei repetir essa frase, ela está em quase toda... Eu tenho que fazer um memorial agora para a universidade, vou botar só essa frase, já resume o meu trabalho desde 18 anos até agora,
que é assim, o problema é quando a escrita ela domina a voz, né? E depois eu posso passar, assim, essa frase está em todo canto que eu escrevo, ela está. Eu acho que talvez seja a principal questão, assim, eu fico rodando há 30 anos na mesma questão, né? Quando a escrita quando esses grafismos escritos representacionais, né? Não os grafismos pelo grafismo, mas uma escrita que quer representar um pensamento ou uma oralidade, ela se superpõe à oralidade, né? Então, esse processo de gravar os vídeos, da gente partir da oralidade e da oralidade montar um texto, esse texto sendo contaminado pela oralidade, não o inverso, eu acho que é muito importante, mais um cruzamento, né? A gente fez o cruzamento do gênero, né? Das mulheres, do gênero com as artes manuais, a Nina trouxe, né? Com apostar no acontecimento, como apostar na imanência, e agora me parece que tem esse cruzamento muito importante também, que é o cruzamento da gente valorizar a oralidade como esse lugar ligado às artes manuais, ligado à sabedoria das mulheres, ligado ao acontecimento. Então, essa passagem ela é muito importante, né? E aí eu vou me lembrando, porque eu fui professora da licenciatura indígena e coordenadora dos indígenas que faziam faculdade na Universidade Federal do Acre durante muito tempo, e uma técnica, né, que eu aprendi até com o professor Hamilton, que era um colega lá da universidade, né, que trabalhava no curso indígena também, quando os indígenas chegam para fazer suas monografias, né, a Gabriela estava falando da monografia, né, muito, e não é só indígena, né? Enfim, na universidade toda a gente tem um impacto, assim, né? Essa violência dessa escrita androcêntrica, dessa escrita patriarcal, dessa escrita da forma que atravessa a universidade, né? Essa escrita da forma com que ela acaba sendo muito violenta, ainda mais para pessoas que estão tão distantes, né? Que são até contra a escrita, né? O Clash vai falar contra o Estado, movimento de contra a escrita. Então, você não saber escrever da forma com que você é cobrado, muitas vezes não é uma deficiência, é uma resistência política, né? Então, essa coisa de você gravar essas pessoas falando livremente, coisas maravilhosas, né? Coisas que vão saindo livres porque não estão com aquela espada na cabeça, a espada da escrita na cabeça. Essas coisas vão saindo livremente, depois você vai e você faz uma transcrição livre, assim, né? Você pega aquela oralidade, e a oralidade é que vai mandar na sua escrita, né? Que é o caminho que a gente está fazendo, né? O caminho que a Nina propôs para a gente fazer. Então, eu acho que esse caminho é de uma profundidade política que a gente tem que reconhecer e valorizar, né? Não como uma técnica, é legal, a gente pode fazer isso hoje em dia porque já tem essas formas. Não, se apropriar desse caminho como um caminho político muito importante para a gente não deixar esse patriarcalismo ligado a essa escrita acadêmica. A gente pode muitas vezes se libertar no conteúdo e não se libertar na forma, né? Como é que isso faz a gente também esteja tendo uma política de gênero na forma com que a gente trata os nossos trabalhos. E eu aprendo muito com a Nina em relação a isso. Ela inventa coisas assim sensacionais, eu vou só roubando. A questão é que a minha tese é justamente políticas de narratividade. Esse é o lugar da minha pesquisa. Como que aquilo que vive, e é lá juntinho com o Deleuze, com essa voz, como que o dizer da experiência não faz uma coisa que congele a própria experiência. Por isso, quando a gente fala um relato de experiência, eu percebi ainda na voz da Isabela, eu percebi ainda que a gente ainda vai ter durante esse ano, e podia ser uma coisa legal para a gente fazer, a gente trabalhar políticas de narratividade nesse nosso artigo, porque quando eu penso em relato de experiência, o que eu penso dentro claro, da minha experiência acadêmica? Causo, né? Eu vou contar como é que eu era, mas não quer dizer que eu sou agora. Né? No relato de experiência, você conta um caos. Olha só, naquele mês, eu estava pensando, escrevendo a minha monografia,
fui contaminada por isso. Agora já dei 2 giros em cima disso e vi que essa autora está totalmente comprometida com a corrente liberal. Quero vê-las pelas costas. É caso. Relato de experiência é vivo. Porque ele não vai te formatar, nem te aprisionar ao passado. Fazer com que você professe algo novamente. Não. O relato de experiência é um documento vivo. É um documento vivo. Mas isso não impede que a gente tenha uma perspectiva sobre a experiência que vivemos. Por isso, na minha, vou até mostrar aqui o nosso artigo, gente, já tem capa, já tem muita coisa lá. Mas o que é a sugestão? Que a gente faça no artigo a mesma coisa que a gente fez nos nossos encontros. Cada uma coloca o seu bloco para o tema, com o seu jeito de escrever, com a sua tipografia. E, no final de cada bloco, a gente discute. E talvez, para apaziguar o coração da Isabela e o nosso também, nessa discussão, a gente possa trazer as atualizações, a discussão como a presentificação do relato da experiência. Não sei, sugestão agora ao vivo. Gente, olha só, quero convidar todos vocês a estar conosco no Congresso. Eu volto agora, 16h30, com uma outra programação. Eu quero passar essa programação e depois finalizar a voz de vocês por último. Pode ser assim? Então, eu vou passar aqui o meu jabazinho, né, gente? Porque, quero muito que vocês apoiem a produção de conhecimento. O meu sonho na aposentadoria é que eu viva só desse canal, sabe? Só do meu conhecimento, apoiado por vocês. Oferecer graciosamente, como a gente está fazendo nesse congresso, né? E receber de volta o afeto e a compreensão de que a gente tem que viver, né? Que o conhecimento é valor, que sim, a gente pode apoiar também financeiramente dentro daquilo da possibilidade de cada um. Por isso, apoie a produção de conhecimento. Pode ser por Pix, uma vez só, um pix@ninaveiga.com.br. Pode se apoiar inscrevendo-se no canal, tornando-se membro, compartilhando, e pode ser um afeto recorrente lá pelo Catarse. Quem apoia no Catarse, me manda um WhatsApp, e que, se quiser acompanhar a escrita do meu novo livro, que já tem um outro que está caminhando lá, tem um grupo de WhatsApp que uma vez por semana recebe um fragmento do livro e a gente discute um pouquinho. Aí, se você quiser o acervo de todo esse congresso, está lá em artesmanuais.arte.br. Também, se você quiser acompanhar, a gente não tem feito divulgação das ações do canal, porque eu parto do princípio de que já tem coisa demais desde que começou a pandemia espalhada pela net. Então, se você está pesquisando em artes manuais, se você se interessa pela produção de conhecimento, por uma estética da vida viva, você entra lá no canal do Telegram e toda vez que tem um vídeo no canal, eu coloco lá o link e você recebe, dá uma maratonada, olha o que te interessa. É isso. Muito bem. Então, a gente está aqui nesse domingão, 23 de janeiro. Logo em seguida, eu volto com memória de fazeres periféricos. E começa também não a ocupação do Urdume, mas a oficina do Travessias, que ontem à noite a professora Sofia Amorim estava adoecida, teve uma intoxicação alimentar. Foi assim, vou fofocar, tá? Ela saiu do interior de São Paulo para Ubatuba para se juntar com a nossa gestora, a Luciana Aguilar, porque o ano passado foi assim, a Luciana foi para o interior, dessa vez veio a Sofia para o litoral,
para elas fazerem as ações do Congresso juntas. E aí ela chegou passando mal. E aí não conseguiu fazer as ações, a ação dela, então ela vai entrar às 17 horas. Por quê? Porque a Covid está derrubando cada um dos nossos convidados. Então, já derrubaram Marcela Carvalho, querida de vocês, que vocês conhecem, Vicente Sorriso, já Paty Juliano, artista maravilhosa, docente da pós-graduação Artes Manuais para Brincar, e mais recentemente o povo da Urdume. Então, é isso. Antes de passar a palavra final para vocês, vou ler os últimos comentários, tá bem? Então, a Rafaela Fred Contígio fala: vocês são necessárias demais. A Guida Gomes: perfeita, Célia. Que cuidado em fazer todo esse processo num gesto acadêmico, de método inovador e possível. A Ana Cláudia Magnani fala: nossa, vocês não acreditam como essa fala foi potente para me ajudar a pensar a minha escrita. Agradecida. Ana, nas nossas pós-graduações, a gente tem uma disciplina chamada Políticas de Narratividade que discute até o último essas questões. A Beatriz Silva Reis falando: mulheres maravilhosas, para mim é impossível assisti-las sem desejar estudar e trabalhar com vocês. Bora lá, Beatriz. A Paula Flores, nossa querida, que vai estar conosco, que horas? 20 horas, tá, gente? O bordado como uma prática de risco. Bordar e cuidar. Conversa séria que a gente vai ter com a Paula Flores hoje à noite. E ela fala: bora com essas bandeiras de pano de prato modificar a academia. Ela está fazendo doutorado também lá no Sul. Vamos levar vida. Amei, Célia. Não, amei. Célia, fazer da oralidade um caminho de profundidade política. Muito bem, gente. A minha tese está no site. E acho que é no meu. Mas você entrando pelo ativismo, entrando pelo artesmanuais.arte.br ou pelo ninaveiga.com.br, você encontra a tese. E lá na tese tem um artigo que discute justamente isso que a Célia acabou de falar, que é a questão da oralidade. Então, chama Tecelar, dentro da tese. Tecelar. Muito bem, vou passar a palavra para vocês se despedirem, e foi uma alegria estar aqui essa tarde com vocês. Obrigada, Nina. Só quero deixar um agradecimento, claro, e a expressão de um desejo de que espero que cheguem novas pesquisadoras nas novas turmas das pós-graduações que levem esse trabalho adiante, né? Que essas portinhas, janelinhas, buraquinhos que a gente assim abriu uma brechinha, apontou uns caminhos, que as pessoas se inspirem e que queiram levar isso adiante, que isso continue, esse conhecimento vivo, né? Só isso. Obrigada, gente. Queria agradecer por estar aqui, pela oportunidade, pelos encontros que a gente teve, que estamos tendo ainda e que espero que eles continuem existindo. Tá bem? Foi muito, muito bom mesmo. Foi, assim, revolucionário na minha vida. Muito obrigada. Eu também quero agradecer Nina, Isabela, Gabriela, as pessoas que acompanharam pelo YouTube, que trocaram ideias, né? Fico imaginando, assim, a Nina fala, né, do que se desdobrou daqui, fico querendo acompanhar também esses desdobramentos, saber, né? É tão bom a gente poder... a gente está vivendo um momento de... Não sei eu, né? Enfim, mas eu converso com outras pessoas, da gente achar que a gente pode tão pouco, né? A gente está tão limitado por todos os lados, né? Mas acreditar nesse furinho, né? Que a Gabriela falou, né? Estou me lembrando, sei lá, do boro, né? Desses bordados que a gente pega e dá uma remendada, transforma em outra coisa, né? Como é que a gente consegue fazer de um furinho, né? Um pequeno furinho, alguma coisa que possa, no tamanho da gente, mas que possa se desdobrar. Eu fico muito feliz mesmo, assim, é uma riqueza muito grande nesse mundo que a gente está, a gente poder habitar esses furinhos. Muito bem. Olha só, quero agradecer demais a vocês três e a toda a gente que está aqui.
e falar que essa experiência de não estar com o artigo pronto na data do congresso e tentar olhar para a possibilidade e fazer disso outra coisa, não ficar na falta. Ai, não conseguimos. Ai, vamos cancelar. Ai, não vamos fazer. Mas pensar, eu estou esgotada, todo mundo ocupado. Como é que a gente faz? O que a gente viveu que a gente pode levar de presente num congresso? E aí, nesse sentido, olha o despertador das 16. Nesse sentido, dizer, né, que ter feito isso aumentou minha potência de viver. Ter olhado para a impossibilidade de escrita do artigo e fazer disso, honrar o possível, me deixou muito potente e aumentou a minha capacidade de estar aqui e estar no mundo. Eu quero agradecer pela oportunidade que vocês me deram de fazer isso. Muito obrigada, viu? Gente, e tem grupo de estudos do Ativismo Delicado a partir de março, hein? Economias. O tempo vai fechar.